Mais uma semana aí para a gente buscar aprendizagem. Hoje eu vou falar de transmissão de calor, tá certo? Quem tiver dúvida no conceito de calor, vai lá no canal Gilvan Silva e assiste o conceito de calor, tá certo? Tá bem explicado lá, tá certo? Então, transmissão de calor, o calor pode ser transmitido de um corpo ou de um sistema para outro por três processos distintos, pessoal: condução, convecção e radiação, tá certo? Hoje eu vou focar em condução térmica. A condução térmica é o processo de transmissão de calor, em que a energia térmica se propaga de uma partícula para outra do meio material, tá certo? Então, exemplo, a colher de metal em contato com um fogo em chamas. Se você pegar uma colher de metal, ligar o fogão, né? Colocar ele em chamas e encostar essa colher, a extremidade que está em contato com o fogo vai começar a aquecer e até atingir a outra extremidade que está em contato com a sua mão. Vai chegar um determinado tempo que você vai ter que soltar a colher, senão vai queimar a sua mão, tá certo? Aí a gente tem os condutores térmicos, tá certo? Que os metais são exemplos, tá certo? A condução térmica ela acontece especificamente nos metais. E a gente tem os isolantes térmicos. Isolantes, o nome já diz, ele isola. A madeira e o isopor são exemplos aí de isolantes térmicos, tá certo? E condutores, o nome já diz, ele conduz bem, tá certo? A lei que rege esse processo de transmissão de calor foi determinada experimentalmente pelo matemático francês Jean-Baptiste Fourier. Fourier nasceu em 1768 e morreu em 1830. De acordo com a lei de Fourier, a quantidade de calor que atravessa um material sob uma diferença de temperatura invariável é diretamente proporcional à área da secção atravessada. A diferença de temperatura entre as regiões separadas pelo material. Coloquei θ1 menos θ2, sendo que θ1 maior do que θ2, tá certo? Essa temperatura é maior do que essa. E ao intervalo de tempo de transmissão, ΔT, sendo inversamente proporcional à extensão ou espessura atravessada. Então, a lei de Fourier, pessoal, ele diz que Q é igual a K. Esse K é o coeficiente de condutibilidade, tá certo? θ1 e θ2 são as temperaturas, tá certo? Posso chamar de ΔT, que é a variação de temperatura. ΔT é o intervalo de tempo, necessário para atravessar aquela secção, aquele pedacinho do condutor. A é a área e é a espessura, tá certo? A constante ou coeficiente de condutibilidade K é a característica do material. A gente chama de coeficiente de condutibilidade térmica. Quanto maior esse coeficiente, mais facilidade esse corpo tem de ganhar ou ceder calor. Ou seja, o fluxo de calor será maior. Tá certo? A razão entre Q e o intervalo de tempo para sua transferência, ΔT, costuma ser chamada de fluxo de calor, sendo representada por Φ. Φ é o fluxo de calor, tá certo? Sua unidade usual é o cal por segundo, caloria por segundo, mas a gente pode expressar em 1 watt. Fluxo de calor pode ser dado em watt, que é 1 joule por segundo, ok? Então vamos lá. Eu disse que Φ é igual à diferença, ao quociente entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo, tá certo? Pela lei de Fourier, Q é igual a K vezes θ1 menos θ2 vezes ΔT vezes A dividido por E. Eu estou tirando o Q, estou colocando o valor de Q. Tudo isso aqui é Q. Ainda tem ΔT, ó. ΔT corta ΔT, tá certo? Tirei, fiquei o quê? Eu peguei esse A, trouxe aqui para frente. Se eu quiser representar ele depois, não tem problema, tá certo?
A vezes K vezes θ1 menos θ2 dividido tudo isso aqui, tudo isso dividido por E. E é a espessura, tá certo? Dando continuidade, tá certo? A gente vai usar, vamos resolver o exercício resolvido da página 55, pessoal. Na página 55 a gente tem aí 3 itens. Ele diz o seguinte: uma pessoa trajando um macaco de lã de espessura 5 milímetros. Eu vou transformar em centímetro, porque vou transformar em centímetro, porque o nosso K, o coeficiente de condutibilidade, tem essa unidade aqui, ó. Cal por segundo, o tempo em segundo, centímetro, a espessura em centímetro, graus Celsius, ou seja, temperatura em graus Celsius, tá certo? Então, quem tem ainda dúvida de como transformar, vai lá no meu canal Gilvan Silva, assista a aula de transformação de unidade de medida, tá certo? Tá bem explicado lá. Vou transformar a área que ele diz aqui, ó, e área 2 metros quadrados. Estou transformando de metro quadrado para centímetro quadrado. De metro para centímetro é vezes 10 a 2. Lembrando que está ao quadrado, então 10 a 2 é o quadrado. É 10 a 4, tudo bem? Centímetro quadrado. Encontra-se no local em que a temperatura ambiente é menos 4. Então, menos 4, tá certo? Graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica é 1 vezes 10 a menos 4, tá aqui. E que a temperatura corporal é 36 graus Celsius, tá aqui. A gente sabe que θ1 é maior do que θ2. Então, vai ficar 36 menos 4, vai ficar 36 mais 4 igual a 40. Essa é a variação de temperatura. Na A eu quero determinar o fluxo de calor em Cal por segundo, que se estabelece através do macacão. Então veja bem, eu quero o fluxo de calor. A gente tem algumas unidades, tá certo? Fluxo de calor, a gente tem Q dividido por ΔT, mas a gente tem também essa forma que ele acabou de mostrar, tá certo? A gente acabou de mostrar aqui. Eu vou ter fluxo de calor igual 1 vezes 10 a 4 vezes o coeficiente de condutibilidade. O coeficiente é 1. O coeficiente está aqui, a área é 2 vezes 10 a 4 vezes a variação de temperatura, que é 40, pessoal. Ficou meio tortinho aqui, mas não tem problema. Eu arrumo aqui embaixo. E a espessura 0,5, tudo bem? Vou arrumar aqui. Φ é igual 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 4 dá 80, pessoal. 80 vezes 10 a 4. 10 a 4 vezes 10 a 4 dá 10 a oitava, tá certo? E 0,5. Certo, pessoal? Muito bem. Dando continuidade, eu vou ter fluxo de calor igual. Gente, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 10, tá certo? E dividir por 5. Tudo bem? 80 dividido por 0,5, pessoal. 80 dividido por 0,5 vai dar 160. Tá certo? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, aqui é 4, aqui é menos 4, tá certo, pessoal? Então aqui é menos 4, ó. Menos 4 aqui, então aqui vai dar 0, pessoal. Menos 4 mais 4 dá 0, 10 a 0. 10 a 0 eu coloco se eu quiser, tá certo? Cal por segundo. Tá certo, pessoal? Na B eu quero, da definição de fluxo de calor, ele diz que
0,5 horas é 30 minutos, que é igual a 1.800 segundos. Então, ok. O tempo em segundos vai dar 1.800 segundos. Calculamos a quantidade de calor perdido pela pessoa. Então, vamos lá. A quantidade de calor vai ser φ vezes ΔT. Se φ é igual a Q dividido por ΔT, a gente tem φ é 160 e aqui dá 1.800, tá certo? A quantidade de calor vai ser 288.000 cal, que é igual a 288 quilocal, pessoal. Tudo bem? Ok. Na C, ele pediu o gráfico, pessoal. Esboça o gráfico da temperatura ao longo da espessura do macacão, atravessada pelo calor, considerando que as temperaturas em ambos os lados do macacão não variem no decorrer do tempo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um gráfico temperatura em função da espessura, tá certo? Aqui é a espessura em milímetro e aqui é a temperatura em graus Celsius, tudo bem? A gente tem a temperatura 36 graus, tá certo? E aqui 5. Quando a espessura é 5, a temperatura vai ser menos 4, tá certo? Então vai ficar assim, ó. E o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Tudo bem? Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Dê uma olhadinha. Valeu!